Quase metade dos usuários brasileiros de WhatsApp já foram vítimas de algum tipo de golpe pela plataforma. O dado é do Panorama Mobile Time, que foi publicado em 2022. Essa prática de enganar alguém para obter algum tipo de vantagem já não é de hoje, já é algo antigo na humanidade, mas ela vem ganhando novas formas por conta da expansão da nossa vida online virtual. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, Dr. Solano de Camargo, que é presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo. Doutor, obrigada por ter aceito o nosso convite para conversar conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, estou à disposição. Doutor, para a gente começar a falar sobre esse assunto, por que as tentativas, bem-sucedidas ou não, de golpes, vêm ganhando cada vez novas modalidades? Pois é, na verdade o que aconteceu é que com a pandemia houve a digitalização aceleradíssima de toda a sociedade. Então, certas situações que não eram tão rotineiras passaram a ser. E hoje em dia todo mundo carrega o banco na palma da mão, porque cada vez menos se vão às agências, né? Se tem os aplicativos. Então, o que aconteceu foi que todo mundo ficou dependente do celular, da internet. Então, todo mundo ficou muito mais exposto. E aí, aqueles antigos assaltantes, né, de bancos, aquele pessoal que assaltava a caixa forte, acabou migrando para o estelionato. Então, os golpes acabaram aumentando na mesma proporção, né? Os golpes virtuais acabaram aumentando na mesma proporção de que os golpes violentos foram diminuindo. E é por isso que os cuidados têm que ser cada vez mais redobrados. Uhum. Que tipo de oferta induz as vítimas a caírem nesses golpes? Bom, é principalmente o que a gente chama de engenharia social. O que é engenharia social? É aquele velho estelionato, só que ele é mudado agora para o meio virtual. As pessoas se fazem passar por outras, né, por familiares. Então, o que acontece? As pessoas clonam os celulares, conseguem baixar alguma foto da vítima que ela tenha deixado, por exemplo, numa rede social, consegue abrir um WhatsApp, consegue ter acesso à lista de contatos e começa a mandar mensagem ou ligações pedindo dinheiro. E aí muita gente, achando que está ajudando algum parente, algum amigo numa situação de emergência, acaba fazendo pagamentos, né? Isso sem contar aquela situação de que às vezes você recebe uma ligação, uma mensagem que tem um parente em situação de risco, de emergência, que o carro quebrou, e aí são quantias que não são propriamente grandes, né? São pequenas quantias, só que isso é feito de maneira massificada. Então, essa é uma forma que tem ocorrido muito. A gente recebe reclamações assim praticamente diárias de gente que acabou caindo no golpe. Qual é o perfil mais comum das vítimas, doutor? Olha, temos visto vítimas de todas as faixas etárias, mas principalmente aquele pessoal que não é tão acostumado, né, com as redes sociais, é um pessoal de mais idade, que acabou ficando na pandemia muito dependente das redes sociais, é um pessoal que não tem o costume de atualizar, né, os seus sistemas operacionais de computadores, de celulares, que não instala antivírus nos celulares, que não faz aquelas confirmações em 2 etapas, né, que são maneiras de segurança simples que a gente orienta, e que acaba caindo nesses golpes, o que tem os seus devices mais vulneráveis para esses atacantes, para esses hackers. Então, é um pessoal que não tem tanto conhecimento, ou tem algum conhecimento, mas que não tinha tanta experiência. Uhum. Doutor, a gente começou a ouvir falar, né, dos golpes que não eram mais presenciais por meio de ligações telefônicas. Começamos o bate-papo falando sobre o golpe pelo WhatsApp, mas agora tem se expandido também os golpes pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Então não é difícil a gente encontrar algum colega, algum conhecido da lista de amigos vendendo supostamente seus móveis, equipamentos eletrônicos. Como é que se configura esse golpe via redes sociais? Exatamente, você deu um exemplo, realmente não existe hoje ninguém que não tenha algum conhecido, algum amigo, algum colega, algum parente que não tenha caído em algum tipo de golpe. E esses golpes, eles são cada vez mais sofisticados. Então tem, por exemplo, aqueles sites que tem a cara de um site de banco, você olha, parece que é seu banco, e você clica, é um site falso. Você acaba colocando seus dados, sua senha. Existem situações em redes sociais que pessoas conhecidas colocam celulares à venda, equipamentos à venda. Existem situações em que você recebe mensagens por redes sociais, como eu comentei,
Também tem aqueles casos do golpe do próprio namoro, né? Namoro fake, em que você tem pessoas que se fazem passar por outras, utilizando fotos, e que depois de um tempo acabam pedindo dinheiro, viram um namoro de longo prazo. Então, é o velho e bom estelionato, muito antigo, só que repaginado com a tecnologia. E que por isso que às vezes as pessoas não estão prestando atenção, ou estão num momento de fragilidade emocional, ou caso desses casos de namoro estão carentes e acabam acreditando e caindo nesses golpes, que nada mais são do que o velho estelionato de sempre. Uhum. Muitas vezes esses golpes ou essas invasões das redes sociais, a maior parte, acredito eu, tem como objetivo, né, a extorsão das vítimas. Mas o roubo de dados, o furto de dados também é algo muito frequente? Muitíssimo frequente. Eu diria para você que é uma epidemia de furto de dados tão intensa quanto a própria Covid. O que o brasileiro não tem uma cultura normalmente de proteção de dados pessoais. Então, é praticamente impossível que você consiga obter facilmente o número de identidade, por exemplo, de um americano ou de um alemão, coisa que no Brasil a gente dá aí em qualquer compra de shopping, a gente dá o CPF, dá o endereço, dá o RG. Então, os dados pessoais dos brasileiros, de uma forma geral, elas não são assim muito bem cuidadas pelos próprios titulares. Isso é um perigo, é um risco, porque os titulares, né, com os seus dados pessoais, eles podem fazer muitas coisas que podem ser ruins, como, por exemplo, aconteceu, eu recebi uma ligação de um cliente ontem, que ele descobriu que tinham comprado mais de 100 chips de celulares pré-pagos com o CPF dele. Então, esses celulares eles podem ser utilizados para golpes, para crimes, para uma série de situações que nós não temos controle. Situações como abertura de empresas, empréstimos. Teve um outro caso de um cliente que ele descobriu que um estelionatário estava transferindo o salário dele de banco, né, para ser recebido por falsários. Então, a questão dos dados pessoais, hoje em dia no Brasil, é uma situação terrível e com golpes que, infelizmente, são muito difíceis de serem apurados, porque são golpes massificados, são quadrilhas que funcionam como grandes empresas, até multinacionais em alguns casos. Existem crimes de invasão, crimes de utilização indevida de dados para aplicação de golpes em terceiros ou para abrir empresas, enfim, para uma série de coisas. E existem até golpes que são associados com algum tipo de violência, como tem acontecido aqui em São Paulo. A gente sabe que na região da Paulista funcionam algumas quadrilhas, né, que furtam ou roubam os celulares das vítimas. Em questão de minutos, esses celulares são desbloqueados, os bandidos conseguem acessar os bancos, conseguem fazer empréstimos, transferir valores, depois eles mesmos apagam todos os dados do celular e esses celulares são vendidos para o exterior. Então, é muito comum que os agentes da polícia agora, aqui federal, que trabalham nos aeroportos, façam apreensão diárias de centenas de celulares que vão, né, escondidas em bagagens e malas para serem vendidos na África. Então, como você vê, existem golpes associados a outros crimes, todos eles derivados dessas questões virtuais. É praticamente uma máfia de golpes, né, doutor? Cada vez mais sofisticada. Doutor, falando sobre as fraudes ou golpes de ordem bancária, a gente tem um dado aqui da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, por meio de um estudo em parceria com o SEBRAE e o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, 1 em cada 4 brasileiros aqui no Brasil sofreram algum tipo de golpe por meio de instituições financeiras de um ano para cá. Segundo esse estudo, o principal tipo de golpe é a clonagem do cartão de crédito. Como é que acontece essa prática? Olha, a clonagem de cartão de crédito pode acontecer de diversas maneiras. A mais comum é através de uma compra virtual, seu computador ele não está protegido, seu antivírus ou ele não existe, ou ele não está atualizado, e simplesmente há alguma invasão no seu computador e aí os hackers têm acesso aos seus dados pessoais, aos dados do seu cartão de crédito. Isso acontece muito nas operações online, em que nem existe uma proteção boa do computador do consumidor, ou o site também do e-commerce também não é seguro. E aí você pode ter interceptação do número de celular. A segunda forma, que é a mais antiga, é aquela que o número do cartão de crédito ele é anotado, ele é copiado no ato da venda, no ato da compra, que é por isso que você não deve entregar o seu cartão de crédito para ninguém passar. Me dá o cartão que eu vou passar ali. Não, você vai junto acompanhar, né, para que não tenha esse problema de alguém fotografar, né, e copiar o número. E o terceiro e mais novo é um golpe que é chamado de carding,
que é justamente os cartões novos de aproximação. Então, isso tem acontecido, inclusive, recentemente, eu vi acontecer em caso de shows, que estava lá as pessoas com um cartão de crédito no bolso, e o falsário passava com uma máquina, essas de maquininha de cartão de crédito, rente às pessoas, próximo do bolso das pessoas, fazendo débitos. E a pessoa estava lá no show e nem percebia. Então, uma terceira modalidade de golpe que acontece justamente nos cartões de crédito que funcionam por aproximação. Então, são as três maneiras mais comuns que nós temos visto aí a das clonagens de cartão de crédito. Bom, a gente falou sobre várias modalidades de golpes, né, por vias virtuais. Como é que as pessoas podem se proteger, doutor, para evitar ou minimizar a chance de serem novas vítimas? Exatamente, isso é muito importante, porque isso vale para qualquer pessoa, para qualquer um. Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente de que nós precisamos proteger os nossos dados pessoais. E isso envolve dados como cartão de crédito, contas bancárias e principalmente o aparelho de celular e os nossos laptops, computadores, mantendo eles sempre atualizados, os softwares atualizados, né, os antivírus sempre atualizados. Nós temos que ter nos aplicativos autenticação em 2 fatores. Praticamente todos os aplicativos hoje em dia permitem e exigem essa funcionalidade. Segundo lugar, a gente não pode deixar o celular destravado ou ser destravado somente com senha. Existem opções cada vez mais frequentes de usar a biometria, né, quer seja por impressão digital, quer seja por leitura da íris, para poder desbloquear o aparelho telefônico. É preciso que nos aplicativos de banco a gente coloque limites nas operações, né, nos horários, somente em PIX, transferências, empréstimos de valores, limites por dia ou limites por operação. Né? Essa é uma questão muito importante. Segundo lugar, tem que tomar cuidado porque, infelizmente, às vezes é de se pensar em ter um segundo aparelho celular. Aquele aparelho celular de fazer operação bancária fica em casa. E o aparelho que sai na rua é um aparelho que não tem os aplicativos de banco. A gente fala que é o celular do ladrão, né? Antigamente tinha a carteira do ladrão, agora talvez seja o caso a depender de onde as pessoas trabalham, estudam, se for um lugar que ofereça algum tipo de risco, em ter um segundo aparelho de telefone celular. Em terceiro, nas compras online, utilizar sempre o número de cartão de crédito virtual, aquele que os bancos, os aplicativos de cartão geram na hora e que só valem por 24 horas. Essa é a maneira menos arriscada que existe. E nos pagamentos analógicos, nos pagamentos físicos, jamais descuidar do cartão de crédito, jamais entregar o cartão para que seja pago, né, longe do titular e, principalmente, agora, como eu comentei, tomar muito cuidado com os cartões que fazem operações por aproximação. Então, esse cartão ele não pode ficar simplesmente no bolso de trás da calça ou solto na bolsa, né, no caso das mulheres, porque existe uma possibilidade cada vez maior dos falsários se aproximarem com essas maquininhas que fazem débito e conseguirem aí debitar grandes valores aí dos cartões. Doutor, fui vítima de um golpe. A quem devo recorrer? Bom, a primeira coisa que tem que ser feita é avisar a instituição. Se for um caso de um golpe bancário, né, no caso, a empresa de cartão de crédito, você imediatamente avisar a instituição para que seja bloqueado o cartão, para que seja tomadas medidas no âmbito do banco ou do cartão de crédito. Em segundo lugar, se for um caso de um golpe que envolve redes sociais ou que envolve o caso de golpe do Pix, fazer um aviso aos seus contatos de que não façam transferências, não façam pagamentos. Né? No caso de uma compra, infelizmente, uma compra falsificada, né? Uma compra caiu num golpe do estelionatário, num site que não existe, ou, enfim, uma pessoa que não existia, tem que levar conhecimento das autoridades para fazer o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência nem sempre é fácil, nem sempre a autoridade policial quer fazer, porque isso está tão rotineiro que eles já não consideram um assunto que mereça uma grande atenção. Mas nós temos que insistir para que isso seja feito, porque é a prova de boa-fé da vítima. A vítima tem que tomar essa iniciativa. Eu vi um caso ontem, por exemplo, de um sujeito que usaram o perfil dele, a foto dele com os dados pessoais dele, para aplicar golpes aí nas redes sociais. E ele sabia que isso estava acontecendo e não tomou nenhuma iniciativa. E aí ele foi processado por omissão. As vítimas acharam que, como ele sabia que o perfil dele, a foto dele estava sendo usada para dar golpe, ao não fazer nada, ele facilitou os golpes. Então, o BO é uma prova de que você não ficou omisso, né? Que você tomou alguma providência para minimizar
os riscos que as pessoas aí podem sofrer. O grande ponto é que a gente nunca sabe o que pode ser feito com os nossos dados, né? Abrirem uma conta, fazer alguma despesa, ou eventualmente até iludir alguém para fins amorosos, para pedir dinheiro. Você nunca sabe como os nossos dados vão ser usados. E o boletim de ocorrência é uma prova de que você tomou alguma iniciativa para que aquilo, né, aqueles golpes, eles não fossem piorados. E numa quarta situação, procurar um advogado para que ele entre com as medidas judiciais no âmbito civil para ver se minimiza o prejuízo ou até recupera algum valor que possa ter sido aí despendido irregularmente. Uhum. E o rastreamento desses criminosos virtuais, doutor, é algo simples? É algo que tem sido facilitado por meio da tecnologia? Como é que esses golpistas são punidos? Infelizmente, nós estamos numa situação em que não há grande desenvolvimento tecnológico ainda que permita impedir as ocorrências. Até porque muitos dos golpes que a gente vê, como teve muito caso de invasão de computadores e celulares durante a pandemia, os casos de ransom, que se pede resgate, né, para que o pessoal deixe funcionando os bancos de dados e tudo mais, como é no exterior, é cada vez mais complicado, mais difícil se evitar. Mas com relação às investigações, a polícia está cada vez mais atuante, com cada vez mais equipamentos e treinamentos, fazendo com que muitas quadrilhas sejam desbaratadas. Então, a Polícia Federal Brasileira já tem, hoje em dia, equipamentos de grande potência, não só de hardware como de software, em combinação com outras polícias de outros estados. Então, a gente tem conseguido ver alguns golpes cada vez mais sendo frustrados. O grande problema é aquele estelionato do dia a dia, como o caso da engenharia social, o pessoal que se faz passar por outra para enganar, porque esses casos são golpes de tiro curto, né? Então, são estelionatários, muitas vezes, que se encontram até dentro dos presídios. Isso acontece muito. Aquelas ligações pedindo dinheiro por falsos acidentes de parentes e tudo mais, grande parte vem dentro de presídios. Nesses casos, as apurações elas são mais complicadas porque são muito capilarizados os golpes. Então, infelizmente, a gente não vê acontecendo grandes repressões. São celulares comprados com chips de nomes de terceiros, de celulares pré-pagos, de equipamentos que entram, às vezes, nos presídios. Então, a gente não tem uma expectativa no curto prazo para que esses crimes diminuam. Então, o nosso alerta é que esses crimes tendem a aumentar. Ok, doutor Solano de Camargo, nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, gentilmente aceitou o convite para conversar conosco sobre golpes, como a gente se protege, como é que esses criminosos virtuais podem ser punidos, ou pelo menos essas situações podem ser amenizadas, né, inclusive os seus prejuízos. Doutor Solano de Camargo é presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço. Agradeço você também que acompanhou essa entrevista conosco e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!